O Muratori Podcast, o podcast mineiro, depois a gente pode até brincar com isso, comentar sobre essa proeza de literatura mineira, tem a honra de receber João Carlos Pereira Vargas, conhecido, abreviando aí João Vargas, que é o que a gente fala normalmente. O João é formado em pintura e desenho, é restaurador de obras de arte, curador, museólogo e outras coisas que eu vou colher dele daqui a pouquinho. Antes de começar essa boa prosa com o João Vargas, não quero esquecer de lembrar você, internauta, que se você estiver nos assistindo pelo YouTube canal Elias Muratori, que você ainda não seja inscrito, clique na palavra inscrever-se ou inscreva-se, eu não lembro bem qual é a palavra que está lá mais, e toque no sininho também para receber notificações de novos vídeos, de novas matérias. Também compartilhe o vídeo com os amigos, porque garanto que vale a pena esse momento histórico aqui no estúdio do Muratori Podcast. E também, se você estiver aí acompanhando, ouvindo pelo Spotify, também tem uma opção lá de você nos seguir. Faça isso. Para você não custa nada nenhuma dessas operações, mas para mim, para o Elias Muratori, tem um valor muito grande, um valor simbólico muito grande, porque é por aí que a gente divulga as nossas ideias. Quero também lembrar que o Muratori Podcast, esse projeto, nasceu já com o apoio da Escola São Paulo, do Carlos Papelaria, Levate Tecidos e Drogaria Modelo. São eles que nos ajudam a colocar no ar essas boas matérias, estas boas conversas. Bom, João Vargas, seja bem-vindo ao estúdio do Muratori Podcast. Obrigado, o estúdio ficou muito legal, parabéns. E olá, internautas, quem está assistindo e quem está ouvindo. O Muratori Podcast, escrito mineiradamente, eu lembro que várias pessoas me abordaram e você foi incrivelmente a primeira pessoa que me abordou. Elias, por que você está escrevendo o Muratori Podcast, o podcast dessa forma? Lembra disso? Lembro. Pois é. E aí é que... E você também matou logo a charada na mesma intervenção. Talvez seja intencional para depois você brincar com o Muratori, o Elias Muratori pode questionar. Isso mesmo, então, eu falei isso. Ô, João, vamos começar antes de entrar no assunto que eu quero mesmo tocar com você. Vamos lembrar aí para os nossos internautas, aqueles que conhecem, lembrar e aqueles que não o conhecem. Quem é João Vargas? Beleza, eu nasci em Muriaé, vivi aqui até minha adolescência. E adolescente eu me mudei com meus pais para Pato Branco, no Paraná. Pato Branco? Meu pai foi Pato Branco é aquela cidade do Sai de Baixo. Aquela mesmo, da Bozena, da Bozena. Aí a gente mudou para lá, meu pai foi ser gerente de banco lá e eu fui junto, E lá fiquei 3 anos, não me lembro exatamente. Depois fui para Curitiba, para fazer vestibular, fiz o vestibular e passei em Belas Artes e passei no mesmo ano, passei em arquitetura, Cheguei a fazer um ano de arquitetura junto com o primeiro ano de Belas Artes também, mas vi que não era o que eu gostava mesmo. Eu acabei ficando só na Belas Artes, Me graduei em 84 em pintura e em 85 em licenciatura em desenho, E já lá em Curitiba mesmo, eu já comecei a trabalhar com restauração de pinturas na parede, em prédios antigos, e segui por aí, trabalhei em várias cidades, e depois voltei para Muriaé um tempo, quando acabou
uma das obras, eu já não tinha mais serviço, eu fiquei meio assim e voltei para cá. E logo depois, a firma que eu tinha trabalhado, a primeira firma que eu tinha trabalhado lá, me chamou de novo, porque tinha uma obra em Belo Horizonte, né? Então eu voltei para a firma, né? Fui para Belo Horizonte, depois fui para o Rio, São Paulo, Campinas, Jacareí. Fiquei Quer rodando dizer, o João alguns é um cara anos. viajado, né? Bem viajado. Fiquei em algumas Eu sei que cidades. você tem primo que é músico, eu sei que você Tem. tem. O nosso, aí posso dizer que conheci bem de perto, saudoso maestro José Luiz Vargas, Meu que tio, ficou, seu tio, meu isso, tio. É. que ficou durante muitos anos como maestro da banda União dos Artistas Essa de também. Antes Muriaé. dele foi o meu avô, o Otacílio, né, que foi um Otacílio, dos criadores da banda, né? Em 1945 ele criou a olha, banda e ele foi maestro por muitos anos, né? E depois, quando ele aposentou, é, passou a o batuta, bastão, né, a passou a batuta para o batuta Zé Luiz. pro meu tio do outro lado. Ele não é da, Ah, não é da mesmo, mesmo o sobrenome, meu avô materno era que é o Otacílio e o meu tio, irmão do meu irmão do pai, seu pai. que é o Zé Luiz, né? Foi o outro. Legal, trompetista ou saxofonista? Saxofone e clarinete, né? O meu avô, A gente aquela sempre tuba, via. aquela Ah, aquele grandona, grandão, a né? tuba que o gato entra dentro, aquela E coisa, né? o trombone de Trombone de vara, vara. né? Ele toca esses dois Eu instrumentos. sei que você é um expert também em fotografia. Ah, sim. Auxilia muito a esposa Goza, que Ah, sim. brilhantemente Ela tem um canal, um né, de canal quer saber. psicologia e sou eu que faço a parte de filmagem, Isso. de corte, Cinegrafista. É, Cinegrafista. acho que nem existe para essa palavra, mas é isso, eu faço a parte de técnica, né, toda, filmo e depois Edita. edito e posto, né, no canal de psicologia dela. Aliás, vamos deixar um convite aqui, já ao vivo, não vamos marcar data, mas que nós vamos querer aqui, conhecendo o nosso estúdio e conversando conosco sobre psicologia, que é a profissional de extrema competência, Margarida. Margarida até Ela parece apelido, né? O nome é Goza, né? o apelido dela O é o nome é contrário, né? Goza, Ela é né? mais conhecida com o apelido Doutora Goza, né? Goza. E ela virá com o maior prazer, com Pois é, vamos certeza. ter esse prazer de convidá-la. Porque a ideia é essa, João, a gente aprofundar em assuntos nos diversos segmentos, diversos é, assuntos e temas que a população interesse e que é de suma importância para a população. Uhum. Bom, ô João, quando eu te fiz o convite, foi lembrando que no dia 29 de junho, Muriaé celebra São Paulo, o seu padroeiro. É dia de Padroeiro. São Pedro e São Paulo, mas para nós muriaenses se destaca mais São Paulo, porque desde a época de povoado, você vai me confirmar isso, se é mesmo, Muriaé passa a ter como padroeiro São Paulo. Isso. Você conhece bem essa história. É mesmo desde os tempos de Vila São Paulo do Muriaé? É por aí? É desde antes Desde antes antes. disso, né? O primeiro documento que a gente tem notícia de Muriaé, né? Que é considerada a certidão de idade da nossa cidade, 1819. 1819. Né? E nesse documento é um documento que está em Belo Horizonte, né? No Arquivo Público Mineiro. Esse documento fazia a medição das terras para um aldeamento. Muriaé começou de uma aldeia de índios, né? Na verdade, assim, não era uma aldeia originalmente. Foi uma medição de terras para ser um aldeamento, para reunir os índios naquele Que local. viviam muito dispersos nessa região inteira. Ficavam dispersos na mata e eles estavam sofrendo. Eles eram nômades, né? Ficavam para lá e para cá, pequenas famílias, não tinha, pelo menos nessa região de Muriaé, não tinha uma tribo com 100, 200, né? Tinha uma família de 15, uma família de 10, né? No meio das matas, né?
E a ideia era reunir esses índios aqui, protegê-los da alimentação e catequizar, né, na religião católica já, né? E nesse documento eles já falam o aldeamento de São Paulo, São de Paulo. Manuel Burgo. São Paulo de Manuel Burgo, primeira Foi o denominação. primeiro nome de Muriaé. Esse Manuel Burgo ninguém sabe quem que foi. Né? Eu tenho uma teoria, porque o Guido Marliere, que foi o diretor-geral dos índios, né? Ele batizou várias cidades dessa região e até lá no Rio Doce, na região do Rio Doce, tal. Ele era o diretor-geral disso tudo, né? Dos botocudos, de várias etnias. E ele colocava nomes com origem germânica. Ele era francês, mas ele gostava da língua alemã. Ele era francês. Então, esse Burgo, né, é por aí. Onde ele morava, a fazenda dele chamava Guidowald, que era Floresta de Guido. E hoje é Guidoval. Aqui perto de Visconde do Rio Branco. Lá que era o quartel, a fazenda dele, o quartel dele era lá. E ele fez assim em vários lugares. E esse Burgo, Manuel Burgo, eu acho que é por aí, né? Porque ele tem outra cidade. Algum nome que ele quis o Manuel, homenagear. eu acho que o Manuel pode ser duas coisas. O Manuel pode ser ou o rei da época de Portugal, rei Dom Manuel, ou o presidente da província de Minas Gerais da época, que era Manuel também. Então, não existe nenhum documento falando isso, então ninguém sabe. É muito interessante, né, quando você coloca... assim, eu queria explorar esse lado aí, histórico-religioso, quer dizer, a religiosidade também que levou a São Paulo ser o padroeiro do nosso município hoje. Existem várias passagens bíblicas, né, que trata São Paulo como o apóstolo dos gentios. Ou das gentes também, ou né? das gentes Ou que dos não gentios. eram judeus, que não eram israelitas. Né? E a história conta mais ou menos isso, que São Pedro, né, e celebram no mesmo dia as duas datas, né? São Pedro foi o apóstolo mais aqueles que já, né, da descendência judaica, né, os israelitas, e São Paulo, então, Cristo o converte justamente para que ele saia, né, e ele fez isso. Existem relatos de várias viagens dele, criando comunidades, pregando para pessoas que não eram né, israelitas ou judeus, então os gentios. Em Atos, eu fiz na minha colinha aqui, Atos 22, 21, está lá. Contudo, o Senhor me ordenou, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo, judeu de nascimento, mas com cidadania romana. Você acredita que foi por esta razão também que São Paulo foi tratado, foi aí designado como padroeiro, porque ele virou o apóstolo também dos índios que viviam por aqui? Eu creio que sim. O Guido Marliere, que fala a história, alguns historiadores falam que ele era devoto de São Paulo, né? E ele quis, nesse novo aldeamento, colocar o nome como padroeiro, né, de São Paulo. Nesse documento de 1819, ele já é uma provisão para medir as terras, né, e para construir morada para os índios, plantar para alimentá-los, fazer plantações para alimentá-los e para construir a igreja. Então, eu quero te explorar nessa questão da construção das primeiras igrejas, ou da primeira igreja em Muriaé, mas eu queria um pouquinho essa geografia, porque você citou Guidoval. Então, como que se separou, né, esses, chamamos já de município naquela época? Não. Não, né? Não. Mas como se separou, como é que foi feito
essa medição, essa divisa de Muriaé com os outros municípios? Demarcação das terras nossas aqui, né, não era uma terra muito grande. Para você ter uma ideia, eram 12 quilômetros quadrados só. 12 quilômetros quadrados. Ia ali do Ribeirão Divisório, né? Passava aqui por Muriaé e ia até ali na Pé de Santa Maria, pertinho. Muito perto. Então, era 12 quilômetros, né? Era uma quase medição... com uma circunferência, né? Com alguns... um retângulo, mais ou menos. Eram 9.000 braças, a gente convertendo dá 12 quilômetros, né? Então, nesse documento, fala que era... cada lado da medição era para separar as terras dos índios das terras que futuramente talvez viessem os portugueses ocupar, né? Então já era um prenúncio. Já era assim, eles vêm mesmo, não tem jeito, eles estão vindo. O ouro acabou em Ouro Preto, Mariana, o ouro foi... Aí é que essa região nossa foi liberada para ser ocupada, porque antes era proibido, para não ter contrabando do ouro, do Caminho Real, que passava ali em Mariana, Preto. Saía de lá, mas por Juiz de Fora, um pouco para lá, né? Então, não passava por aqui. Fora desse Caminho Real era proibido, né? Então, por isso que Muriaé é nova, né? Tem cidades com 300, 400, 500 anos. Muriaé tem menos de 200 anos, né? Então, 167 só quando o ouro fracassou nessa região já não valia muito a pena, né? Essas pessoas que ganharam dinheiro foram ocupar terras para fazer as suas fazendas, né? E usar esse dinheiro, trouxeram escravos, né? Ô João, Constantino Pinto, Guido Marlieri, nós temos aqui, né, o Parque Municipal ali, Parque Guido Marlieri, conhecido como Horto Florestal, né? Todo mundo diz, mas o nome do parque realmente Guido Marlieri. Nessa época, dessas pessoas aqui, qual que é a base econômica de Muriaé? A primeira fase econômica foi o extrativismo, né? Aquela história de Puaia realmente é verdadeira. Existe documento disso? Mesmo antes de fazerem essa demarcação das terras, tem-se notícias de pessoas que subiam um rio, vinham lá de Campos, subindo. Campos dos Goitacazes. Né? E já estavam aqui trocando quinquilharias, faca, machados. Espelho. E principalmente a cachaça, que levou à degradação total dos índios, né? Por Puaia. E a Puaia, principalmente a nossa aqui, ela tinha um princípio ativo muito, muito forte, né? E era muito valiosa. Ela tinha cotação na Bolsa de Londres, para você ter uma ideia. Puxa, junto com o ouro e o café brasileiro, tinha cotação na Bolsa de Londres, que era a bolsa de valores mais importante da época. A Inglaterra era o centro econômico do mundo, né, nessa época. Então, essa Puaia foi muito explorada, né, chegou até, hoje em dia, está praticamente extinta, mas a gente ainda acha, né, tem um raizeiro na nossa feira, que se você for lá e se ele não tiver na época, na hora ele fala que você pode voltar. João, isso é novidade para mim. Eu já comprei dele. E para muitos até da minha idade aí. A Puaia tem efeitos nas vias respiratórias, né? Bronquite, asma, gripe. Ela é excelente, né? Agora, depois o princípio ativo foi sintetizado e já não tem muita razão, do plantio e da coleta, né? Mas foi por muito tempo, inclusive na política, né? Tinha facções, Puaia e Goteira. Isso foi por muito tempo, né? Até no começo do século XX mesmo. Sim, nos anos 20, 30, até aí ainda tinha gente colhendo Puaia. Né? Então, muito interessante. E tinha também o extrativismo de madeira de lei, né? Esse tipo de coisa. Então, a primeira fase econômica de Muriaé foi justamente a Puaia, o extrativismo da Puaia. Eu quero, de novo, voltar, de certa forma, a uma questão bastante crítica.
Em todo o início de aldeamento, de povoamento, o tripé sociopolítico-econômico, né, ele existe, é claro, é o que movimenta todo um estado, toda uma sociedade, é claro, e o tripé poder, produção e religião. Esse tripé também foi muito forte na nossa região, né? Você mesmo citou. E aí a gente entra na questão da construção da primeira igreja e tal. O catolicismo, nesse caso, também ajudou nessa erradicação, nessa destruição dos indígenas. Ela contribuiu um pouco nessa história de catequizar, também explorou, porque não respeitou a crendice popular, a religiosidade daquela época. Eu acredito que mais ajudou, porque Mais a ajudou. destruição seria inevitável, né? O progresso estava chegando, né? Como aconteceu com quase todos os indígenas do Brasil, está acontecendo até hoje, Está né? acontecendo até hoje. Né? Inclusive hoje Hoje aconteceu morre um indígena problema. e quem defende indígena, né? Lamentável. Mas os documentos que a gente tem do Guido Marliere com a central Mariana, né? Sim. E do Constantino Pinto com o Guido Marliere, dá a nítida impressão que eles estavam querendo proteger os índios, né? Os documentos, as cartas falam isso. Bem claro. Né? Então, ó, tem um fazendeiro aqui que está atacando o índio, tá matando, está escravizando. Aí o Guido, olha, você tem que me falar quem que é e você prenda e manda para o quartel. O quartel, o São João Batista do Presídio, né? O que hoje é Visconde do Rio Branco. Visconde. Eles eram, as pessoas que eram presas eram enviadas para lá, né? Então tem vários documentos, várias cartas oficiais, né? De um para o outro, né? E do Guido para a central, né? Falando isso, reclamando. Tem do Constantino pedindo um dicionário para poder se comunicar melhor com os índios, né? Então, a princípio era essa preocupação realmente que os índios de seriam dizimados, a gente não tem E se dúvida. não fosse pela Como foram, força, né? seria pela saúde precária, que com a chegada dos brancos, as coisas Muitas iam... doenças, Muitas né? doenças que já E tinha, a cachaça também, né? E a cachaça. A famosa cachaça. E assim, a degradação foi completa, né? Porque esses homens chegam, esses invasores, vamos dizer assim, né? O homem branco ocupando as terras, né? As sesmarias em volta e tal. Eles chegavam aqui sozinhos, sem mulher. Quem? Vinham para desmatar mesmo, né? Chegavam sem mulher e usavam as índias, caçavam, laçavam. No museu é impressionante a quantidade de gente que chega lá falando, olha, a minha bisavó falava que a avó dela foi pega no laço. Essa é a frase... Era a expressão mais clara, né? A frase devia mais ser falada. Literalmente isso, né? Era literalmente isso. Literalmente, é mesmo laçar e levar como escrava, como objeto sexual. Se o índio, o marido dela fosse se rebelasse, ele era morto. Era morto ou teria que ou fugir, perseguido até fugir. Até fugir. Né? Então, é impressionante que a gente tem nos livros da Igreja Matriz, os batizados de 1853, o primeiro batizado de indígena. Até 1853. O livro é de 52 para frente. Sim. Né? Até 1880, 90, por aí, eu computei 163 batizados de indígenas. Né? Desses 163... Filhos de quais pais? Pois é. Desses 163, 5 tinham o nome do pai indígena e da mãe indígena. 3 tinham o nome do pai branco, que aí era nome e sobrenome, né? E da mãe indígena. O resto, todos, só o nome da mãe. Só o nome da mãe. Quer dizer que além de serem escravizados sexualmente também, né? Não tinham reconhecimento, eles não reconheciam.
não batizavam, não davam o nome para não dava o sobrenome Coisa interessante. O significado da palavra, né? Muriaé. Muriaé. Quer dizer, por que tomou esse nome? Claro, ler sobre eu já li, mas é difícil, né? A tradução, não existe uma tradução literal. Bom, chama Muriaé por causa disso e disso. Vários estudiosos, linguistas, né, fazem várias possibilidades, né, tanto do Puri como do Tupi, né, porque o Tupi foi a língua geral, né, chegou até a ser a língua O oficial, Tupi-Guarani, por exemplo, oficial do Brasil, é isso. né, então depois é que voltou para o português, que o português foi tomando conta, né, mas tanto um como no outro, a ideia que prevalece mais é com relação a mosquitos, né? Mosquitos que atacam, mosquitos diferentes, enxame de mosquito, tudo relativo. E bem lógico essas coisas, porque aqui era mata, né? A Mata Atlântica era virgem aqui. É. E E o rio, empoçamentos de água, o rio transbordava e ficava, os alagados, produção de mosquito. Muito mosquito. Isso foi até no começo do século XX. A gente teve muitas epidemias aqui em Muriaé até o começo do século XX. Né? Pois é, só para descontrair um pouquinho, tem duas piadinhas sobre a questão do nome de Muriaé que me pegaram uma vez, e eu já brinquei outras vezes com outras pessoas, que uma das versões de por que Muriaé é que homens brancos chegaram e encontraram um grupo de pessoas reunidas em qualquer margem do rio, aí, qualquer remanso, e perguntou. Aí todos são índios? E aí um deles, a maioria é. Tá, a maioria é índio, né? Então ficou Muriaé. E a outra brincadeira, eles chegaram, estavam chorando, o grupo de índios chorando, e perguntou o que aconteceu, e não entendia bem a língua. Muriaí, uma pessoa morreu ali. Rio, né? Morreu ali no rio, quer dizer, Muriaé. Então, são brincadeirinhas eu creio que isso fica mais para a lenda urbana, né? Porque isso não tem nenhuma... Não existe nenhuma... Não tem nenhum documento, né? E fica na conta da lenda urbana e das piadas, né? As piadas são várias, né? Não são só essas. Você já lembrou aí da palavra Mariana, né? Do município lá já próximo de Barbacena, e que a diocese, que hoje é a diocese de Leopoldina, pertencia, isso tudo aqui pertencia à diocese de Mariana. Isso. Não é isso? Isso. Naquela época. O primeiro bispo de Leopoldina, quando foi desmembrada, né? Dom Gerardo Ferreira Reis. Isso foi que ano? Não, desculpa, Dom Delfim. Sim, Dom Delfim vinha. Isso. Dom Delfim é que vem Dom Gerardo Ferreira Reis. No nosso acervo lá a gente tem muitas fotos do Dom Delfim aqui em Muriaé, inaugurando exposições, né? Foi o primeiro bispo da diocese de Leopoldina. A igreja de São Paulo, né? Que já era igreja de São Paulo, começou a ser construída logo depois de 1819. Em 1920 já estavam começando a fazer a igreja e tal. Em 23, eu trouxe até umas colinhas aqui, mas eu vou lembrar. Fique à vontade, nós estamos aqui no papo. Em 23, ela ainda não estava pronta. O bispo de Mariana mandou aqui uma pessoa para ver como é que estava a situação da igreja, para ver se ele podia torná-la benta, né? Tem essa hierarquia, né? E viu que não estava, né? Então ele resolveu, em 1825, a fazenda pública, né? Eles deram dinheiro, né? Autorizou a construção da capela, acabar a construção, né? Na verdade, ela já estava um pouco, já estava sendo erguida, né? Ali, faltava acabamento. E ela foi paramentada, né, pelo Constantino Pinto, que era a primeira autoridade aqui. E mesmo assim, depois de pronta, ainda não tinha padre. Né? Ela não tinha sido benta ainda.
Só em, ainda era só um prédio, né? a gente tem notícia, em 1828, a população pedindo um padre para cá e pedindo uma imagem de São Paulo, né? Lá na Capela do Rosário. Pois é, essa diferença aí que nós temos que É. deixar claro. Quando você fala a primeira igreja de São Paulo, não é a matriz São Não, Paulo não. de hoje. É A- a igreja do Rosário que chamava Chamava Igreja de São Paulo. Capela de São Paulo, Isso. né? Depois que ela se transformou em Rosário. Né? E posteriormente em Em matriz. 28, então, eles estavam pedindo. Em 1832 só, 32. é que o Dom Frei José da Santíssima Trindade finalmente ordenou que fosse benta a capela, nomeou Constantino Pinto zelador da capela Interessante. e designou para capelão o capuchinho, né? Capuchinho da ele época, né? O Frei Serafim, um frei capuchinho que veio para cá ser a primeira autoridade religiosa da nossa cidade. do nosso povoamento. Isso em 1832. 1832. 12 anos depois de começar a construir. 12 anos. Você vê a Por isso que diz que a dificuldade. obra de igreja demora Naquela muito, época a dificuldade era muito grande. Você andar no meio desses mares, não tinha estrada. Não tinha estrada. Tudo era no lombo de Nada. burro, né? De Mão de mulas. burro e picadas, né? Que iam sendo picadas. feitas, né? O Marliere que começou a fazer a estrada para Campos, por exemplo, que sai daqui, passa Que é a em... BR-356. Passa em Itapiruna e tal, para chegar em Campos. Isso lá atrás, não tinha. Aqui era mato fechado. A nossa história Então, as dificuldades muito eram rica, muito né? grandes. Uma correspondência para sair daqui de Muriaé, chegar lá em Guidoval, né, para o Guido Marliere, o Guido Marliere responder, ou mandar aquela petição lá para Mariana. Você imagina, Mariana muito longe, né, de Guidoval. Pois é, então vamos dar um pulinho aí. Bom, então foi construída a igreja de São Paulo, ali no bairro do Rosário. Isso. Mais tarde, ela foi trazida ali para próximo do Correio, próximo da prefeitura, que era prefeitura e câmara, né? Não existe ainda a separação dos poderes, era um prédio só. Na verdade, nem existia isso na prefeitura, né? Era só câmara, nem né? prefeito, né? Nem prefeito, o vereador mais votado, ou do partido que ganhou mais voto, ele que exercia, ele é o agente-chefe do executivo. Isso. E governava junto com os outros vereadores. Correto. Né? Não era junto com os secretários. Ele entrava até nos tiroteios que o nosso grande historiador Joel Peixoto esclarece, né? Tem histórias muito... de trocas de tiros mesmo, né? A coisa era feita no Trabuco, né? Naquela época. Hoje ainda um pouquinho, né? Um trabuco disfarçado, às vezes, né? Então aí foi construída a matriz São Paulo, que não era matriz, que não era aquele estilo que tem hoje. Não, era de madeira. De madeira. Era de madeira, era tudo rústica, de madeira. né? Essa do Rosário também era de madeira, né? A igreja onde ela está hoje foi feita de madeira. Deixa eu ver a data aqui, em 1864. 64, quer dizer, 30 anos depois, 1864. Né? Aí se transferiu a igreja São Paulo para lá. A imagem, foi para lá. E a Capelinha do Rosário passou a ser a igreja do Rosário. Que, pela tradição, a gente sabe que as igrejas do Rosário, né, recebem os pobres e os escravizados, os índios, os indígenas. Né? Isso, os indígenas. E é por aí. Os negros. Então a elite passou a frequentar a igreja nova, no alto, onde hoje é a matriz, né? E a igreja do Rosário passou essa palavra que você disse aí é a minha deixa para tocar na questão da segregação. Nós tínhamos, de um lado, a elite, vamos colocar entre aspas aí, os chefões, os barões do café já. Donos de fazenda. Donos de fazendas. E tinha os índios, os indígenas, melhor dizendo, os escravos. Os escravizados também a gente tem.
A gente Sim. aos poucos a gente vai modificando o jeito de falar, né? Indígenas e escravizados. Né? Indígenas escravizados. É. Pois é, porque claro, muita gente já sabe, gente, né? Mas é bom sempre lembrar, Muriaé foi uma terra em que se possuiu, né? Fazendeiros, donos de fazendas, possuíam muitos escravos, né? Muitos escravos. O próprio Constantino Pinto, quando ele morreu, ele tinha 10 escravos. 10 No escravos. inventário dele, ele tinha 10 escravos. E 10 escravos era muito, né, para uma pessoa que não era grande fazendeiro. Né, mas tinha fazendeiro com 50, 100 escravos, escravizados. Né. Outro historiador de nossa cidade também, né? O Zé Torres, no seu Aham. livro, ele descreve muito bem que ali no centro de Muriaé, Praça João Pinheiro, atrás do grande hotel, do lado do escadão que sobe para o bairro São Francisco hoje, antigo BNH, existiu ali um cemitério de negros, né, onde se enterrava só negros ali. E como a Não sei se era praça... só negros, mas pelo menos existia a ali. ralé, né, vamos dizer assim. E aí ele lembra que a Praça João Pinheiro chamava Praça das Dores Por conta desse por cemitério. conta desse reflexo, né? E o chorume, porque não existia calçamento, o chorume do cemitério, quando chovia muito, escorria para dentro da praça. Então acabaram por O terminar, cemitério, mas existiu, né? Segundo ele. O cemitério ficava na direção do relógio, mais ou menos, ali até onde é o Itaú, por ali, ali atrás. Para a direita ali. Até nos anos 20, 30, quem morava ali, no dia que chovia muito, ainda descia osso, Que isso? pedaço de lápide, Olha cruz, né? Tem relato das pessoas que moravam ali. Isso mostra, né, a segregação, né, a divisão entre os barões, os fazendeiros, a elite que começou. Aí, né, quer dizer, o poder político, o poder econômico, atrelado ao poder religioso, né, não dá para negar isso, frequentava a igreja que hoje é a matriz São Paulo, chique, né? a igreja mais chique, e os pobres ficavam com a igreja do Rosário. Onde é a igreja hoje, né, a matriz, né, existia um cemitério. Né? Então, quando eles foram construir, esse cemitério foi transferido lá para perto da igreja do Rosário. Né? Já existia um pequeno cemitério mais antigo lá na igreja, perto da igreja do Rosário, e tinha esse naquele alto, na colina ali, né? Interessante. Aí quando foram construir ali, esse cemitério foi transferido para lá, e uma outra parte foi transferida para onde tem aquele, do lado da Faculdade de Santa Marcelina, tem um outro cemitério ali. Cemitério antiguinho ali. Então ali ficou o cemitério da elite também. Eu lembro da cadeia ali do lado daquele cemitério, onde é prédio da FASM, né, da Faculdade de Santa Marcelina. Mas a primeira cadeia mesmo foi do lado de onde é o Silveira Brum ali, do lado... Ali é onde foi a primeira prefeitura. A primeira prefeitura. Aliás, a primeira prefeitura foi construída no final de 1860. Né? Por quê? O documento de criação do município, né, estava escrito que a comunidade, né, tinha que construir casa de câmara e cadeia. Sim. Né? Eles não se agilizaram. E aí o governo de Minas passou a sede do município para patrocínio do Muriaé. Aí eles arrumaram, contrataram gente de fora para construir aquele prédio onde é a biblioteca hoje, né? Sim. Construíram ali, aí a sede voltou para cá. Ficou lá um ano e 3 meses, se não me engano. 1 ano e 3 meses. Voltou para ali, né? Já estava construído. O prédio da biblioteca, quando você entra lá dentro, a estrutura toda de madeira, né? Tem troncos dessa largura. Quando eles fizeram a restauração, eles fizeram questão de deixar à mostra. Né? Verdade. A fachada da biblioteca é completamente alterada. Foi alterada. Né?
mas a parte interna ainda tem elementos Aquela do estrutura prédio. antiga. Enfim, essas pessoas que construíram foi quem foi construir a igreja. Né, que eles aproveitaram essas pessoas de A mão fora, de obra a mão de era obra qualificada especializada, na né, época, né? e foram construir essa igreja de 64, né. 64. E tem uma outra curiosidade, essa foi construída de madeira, foi deteriorando com o tempo, né. Então, em 1879, ela já estava em péssimas condições. Não sei se construíram com madeira... Não era madeira de lei, né? É, Senão não caía, né? já estava em péssimas condições. Aí eles a São Paulo voltou lá para o Rosário. Passaram a Olha, usar Jonas, lá que o do isso. Rosário, É né? mesmo. Enquanto não se Refazia a refazia de cá. outro. Aí eles fizeram Aí que várias haja a campanhas, coleta, né? A coleta fizeram para campanhas se de fazer. arrecadação, né? Alguns deram 5 contos, outros deram 2 contos, Ô, né? João, Então, o papo está muito gostoso. Eu esqueci de te oferecer uma água. Olha tá que ok. falha nossa, né? Vamos tomar uma Vamos aguinha. tomar uma aqui. Mas aqui, quem sabe, erra ao vivo, Tá né? certo. E tem também, vamos adiantar de uma vez, um cafezinho ali, Que bom. que Cafezinho é bom para esquentar. vamos tomar um cafezinho também. E eu também vou tomar uma água. Embora a gente já esteja com a hora avançada no nosso bate-papo, mas como não se esgota, a gente tem ainda mais uns minutinhos. O papo ficou tão gostoso Ok. desde o início que eu não lembrei de te oferecer água. A história, então, de Muriaé é riquíssima. Muriaé desenvolveu assustadoramente, né? Ganhou uma projeção nacional. Devido ao café, né? Devido ao café. Isso. E depois ao leite, ou aos dois. Não, né? não. O Não. leite surgiu quando o café Depois já do estava café. muito ruim. Né? O café começou a fracassar. Na queda da Bolsa de Valores de Nova York, De né? nova, Muita gente suicidou. 1929. O café já vinha caindo de preço, o governo comprando produção e queimando Queimando para manter a para oferta manter o baixa, custo. mas não adiantou, foi caindo. E no final, só os cafés de altitude, né? Perapanema, Belisário, né? As 500 partes metros para altas. cima, né? Acima Que do tinha uma mar. qualidade ainda suficiente para se manter, né? E continuou. Mas Interessante. aí teve um prefeito na época, o Gerald Starling, que começou Que tem a rua, né? Tem uma rua lá no bairro São Francisco, né? Com isso. o nome. Ele começou a estimular as pessoas a passarem do café para a agropecuária, principalmente leiteira. Então, aí novas matrizes, compravam vacas de qualidade, touros de reprodutores, né? Já tinha até a inseminação artificial nessa época. Já. E com isso o plantel foi melhorando e Muriaé começou até a exportar leite, né? A congelação exportava Muito não bem sei quantos lembrado, né? caminhões. Foi um ponto econômico da cidade muito grande, né? Eu não sei, a gente chama de Congelação. congelação, né? Mas a A cooperativa, né? cooperativa dos produtores de leite. Mandavam não sei quantos caminhões por dia para o Rio, né? Para eles. O movimento era constante, né? Era. Aí eu já lembro, né, bastante coisa, era constante. Isso já é a terceira fase econômica de Muriaé, não? Essa riqueza toda de história, de religiosidade popular, está documentado, está no acervo que hoje você é o responsável, ali no museu, onde era a antiga prefeitura, né, Praça Coronel Pacheco de Medeiros. Isso está tudo lá catalogado já. Como é que está isso? Aos poucos, né, que são muitos documentos, né, que o memorial tem, além do acervo de objetos, fotografia,
Então, livros de história, livros de autores muriaenses, os seus livros estão todos lá. Olha, né? que A beleza. gente tem uma estante só com autores de Muriaé. Tem muitos né? autores antigos, né, também, Tem, já tem, falecidos. Tem. E além dessa documentação, vamos dizer assim, leiga, a gente tem lá, dentro do memorial, a gente tem o arquivo histórico, que é a documentação oficial da prefeitura de 1855 a 1955. A gente recolheu esses documentos lá, né, que estavam junto da prefeitura, no arquivo público, que a gente chama, né? Então, criamos um arquivo histórico, né? E esses documentos estão todos lá guardados, né? E a gente tem uma coleção muito grande de jornais também. E esses arquivos, o arquivo histórico, né, que são todos manuscritos. Então, o que acontece? Por exemplo, as atas das eleições, as atas das reuniões da Câmara, né? Tem uma funcionária que ela consegue entender aquelas letras, né? Os livros muito velhos, né? Às vezes a letra da página de trás migra para frente, fica aquela umidade, fica aquela mistura. Mas, enfim, ela se especializou nisso e ela faz a transcrição. Isso chama transcrição. Ipsis literis. Palavra por palavra. Né? Nesse tipo de documento. Mas já tem outros com documentos que a gente faz... Da época ou com o atualizado? Da época. Da época. Da época, é. Puxa. O palavreado é muito diferente. Né? Muito. E outros tipos de documento a gente faz, na verdade... Fica à vontade que eu vou pegando um cafezinho aqui, então, para nós. A gente faz uma catalogação, né? Porque a gente não precisa falar, escrever no computador palavra por palavra. Então, a gente faz, por exemplo, a gente tem os livros de impostos. Né? Você toma café com açúcar, com adoçante? Sem nada. Sem nada, Sem igual nada. a mim. Isso. Eu aprendi que estava com quem? Clodovil. Ah, é? Há muitos anos que eu só tomo sem nada. Não, brincadeira. Eu aprendi a tomar café sem açúcar com os padres holandeses, que todos eles, né, moravam ali na Matriz São Paulo, tinha a casa paroquial, que todos só moravam ali, não tinha ainda casa nas paróquias. Então a gente chegava lá, eles estavam todos nas mesas e tal, gente da Pastoral da Juventude da época, a gente via, eu ficava muito feliz, gente, e eles tomando sempre sem açúcar. Fui provando, fui gostando. É a tradição dele. Se eu for na casa de alguém que me oferecer um café doce, claro que eu não vou recusar. Mas eu dou uma estremecidinha, dou. Eu também dou, é complicado. Pois é, a gente estava onde? Da catalogação dos documentos. Então, assim, a gente tem os documentos dos impostos. Aí o que a gente faz? Um catálogo. A gente põe o nome do distrito tal, 1890. Aí só põe os nomes, né? Tal. Quando numa pesquisa no computador aparece, eu quero saber do meu bisavô. Aí quando aparece ali, a gente vai, pega o livro, aí no livro você vai ver o que ele tinha de bens, né? Ele tinha uma fazenda, tinha uma casa de aluguel, tinha um moinho de fubá, né? E quanto que ele pagou, tal. Então, isso vai compondo para a pessoa, dependendo para que a pessoa está fazendo a pesquisa, né? Isso é uma informação. Então, não precisa a gente escrever o que ele tinha. Então, né? É uma tranquilidade. E um outro tipo de catalogação que a gente faz também são os livros da igreja. A igreja tinha anos que ela não dava certidão para ninguém, porque os livros estavam em péssimas condições. Os chamados batistérios. O batizado e casamento. Batistério vem de batismo, então registro de batismo das pessoas. E os livros de casamento também, né? Então a gente pegou esses livros, a gente escaneou num scanner especial que a gente tem lá, um scanner orbital, que não estraga, né? Você só abre o livro, né, em cima da mesa, o scanner de longe faz a leitura, e a gente salva isso em PDF, né? E a gente passou isso para a igreja, e a Gilda, essa nossa funcionária, ela pegou e fez o catálogo, né? Então Gilda, parabéns, o nome da pessoa, que trabalho, o nome da pessoa batizada, o nome dos pais, o nome dos padrinhos e a data.
Aí é só isso, né? E, na verdade, assim, ó, o registro não tem muito mais coisa que isso, não. Mas só que tem aquele palavreado, né? No ano do Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1800. Aí, isso a gente não põe. Então, por isso que a gente não... Sim, abrevia a gente só põe aquele catálogo ali. O essencial. Isso tudo está... Agora, Puxa vida. Ô, João, então se eu chegar lá, hoje, no acervo, e que quiser pesquisar sobre o meu bisavô, é possível? Eu, entre aspas, né? Qualquer pessoa que queira. Sim. Isso está tudo disponível. Que tenha registros do bisavô. Está tudo disponível. E principalmente a nossa coleção de jornais, que é muito grande. A gente tem 4 mapotecas lotadas de jornais e a gente compra, a gente recebe jornais até hoje. Até hoje temos jornais. Pra você ter uma ideia, a gente tem a Gazeta toda, desde 1940. Desde a criação. São 82 anos de Gazeta. 82 anos. Imagina você ler isso tudo. Né? Semanal? 3 anos no mínimo, se você não fizer mais nada, nem almoçar, nem jantar, né? Para você, que eu transformei eu fiz um cálculo, transformando em quantos livros isso daria esses 80 anos, 82 anos. Daria para você teria que ler 160 vezes a Bíblia. Caraca! Eu li a Bíblia uma vez, gastei um ano. Pois é. Imagina você lembra. Aí hoje a gente escaneia nesse mesmo scanner, né? E salva em PDF, mas só que a gente salva em PDF pesquisável. Você põe o nome do seu bisavô e o computador lê todos os jornais automaticamente em 10 segundos ele vai te falar, ó, na página tal de jornal, tal. Aí você clica num dos jornais, por exemplo, já abre na tela do computador a página que está e o nome azulzinho, para você não perder tempo. Então, quer dizer, isso foi um adianto muito grande para a pesquisa histórica. Está vendo, né? Internauta? Que bom que Muriaé tem um João Carlos Pereira Vargas. Que beleza. Bom que a gente tem uns funcionários que fazem isso também. Mas se não tiver... E a tecnologia também que nos dá essa... Quantos anos você está à frente desse trabalho? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Portanto, eu lembro do arquivo municipal, que era no porão. No porão do mesmo prédio que está hoje, né? Coisa mofando, coisa perdendo. Esse material que está hoje numa estante deslizante, né? As estantes vão fechando, ela tem trilhos, né? Então, quando a gente quer algum documento, a gente abre. Dias e horários que esse acervo pode ser visitado? É de segunda a sexta-feira, né? De 7h30 às 11h30 e de 1 às 5, né, que a gente funciona. Eventualmente a gente funciona à noite ou no fim de semana. Escola, com agendamento? Com agendamento. Até ontem mesmo eu atendia uma turma de agentes de turismo, né, que eles todos trabalham e as aulas são à noite, então eu abri lá às 6h30, a gente ficou até às 8h, foi muito agradável. Uma história. Enfim, quando tem algum evento que a gente tem que... geralmente está tendo feiras, quinta-feira, né? A Feira Evaldo Calcanho. A gente fica aberto até 10 horas da noite, também dá muita visitação. Que beleza, João. Quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo nosso, embora bastante informal, mas rico demais, rico em conteúdo histórico, religioso. Então eu quero chamar a atenção, esse nosso bate-papo aqui, a história do nosso padroeiro, né, São Paulo, que a gente celebra no dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo, mas com a característica de mais valorizar São Paulo para nós aqui, que é nosso padroeiro. Inclusive é feriado, né? Na quarta-feira a gente não pode viajar, porque não pode emendar, né? Se fosse na sexta, daria, né? Na sexta, se for na quinta enfoca. Geralmente, a sexta, assim, a gente tem um banco de horas, né? Esses dias que a gente trabalha fim de semana ou de noite, a gente vai juntando. Aí a gente aproveita para emendar essas quintas-feiras, mas emendar quinta e sexta é complicado. Fica difícil. Eu estou hiper satisfeito. O João quer colocar mais uma coisa que, Elias, queria ainda comentar sobre isso.
É que a gente acabou não falando assim da construção da nova igreja, né, que começou em 85 com o padre Hum, José Delfino Dá César. tempo. O E, nosso e- diretor ali, ó, é tranquilo. Pode ele falar. fez A recolheu o arrecadação, dinheiro tal, né, e construiu uma igreja de cimento e a tijolo, né? alvenaria, É. né? A famosa alvenaria. E essa igreja durou até 1947. O padre Arnaldo Girtz, não sei a pronúncia, é com dois S. Padre Arnaldo, esse nome já é É, mais e falado realmente. ele encomendou o novo projeto, né? E nos anos 50 e poucos, a igreja foi sendo construída em volta dessa menor, né? E ali Ah, ainda interessante. funcionando. E quando estava tudo erguido, tal, aí que eles demoliram ali para não ficar, né, por muito tempo Legal. sem, Sem né? celebração, Então, tá? Você entendeu? essa igreja que a gente tem aí de São Paulo é dos anos 50, 50 e pouco, 52, Que 53, por legal. aí. Um detalhe que eu esqueci durante a nossa conversa é com relação ao seu trabalho de restauração. Você Uhum, é especialista, conheço uma obra, pelo menos de restauração sua, que é a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, aqui uhum. da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro E da Barra, o outro Muriaé. também foi eu que fiz, é, São Francisco, o outro, da Igreja da Barra. Sagrado Coração. Tem, bom, Eu não, restaurei não antes, lembro, depois eu não restaurei lembro. o outro, a imagem de um santo. E também restaurei o altar da matriz, né? Da Matriz São É, Paulo. da matriz São Paulo. Olha, que legal. É, Trabalho e a gente tanto. recolocou as folhas de ouro, né? Já faz muito tempo isso, né? Já tem alguns anos. Que beleza, trabalhar com arte. Ah, então você é arteiro também, né? Arteiro. Trabalha com arte. Exatamente. João, mais uma vez, muito obrigado por esse Eu que bate-papo agradeço. gostoso. Espero que o nosso internauta tenha gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, viu? Vamos É, fazer essa história aí proliferar entre principalmente os muriaenses, mas entre aqueles que querem conhecer um pouco da nossa história. E é um isso. pouco mesmo, né, João? É. Falamos até pouco. Não, e tem muita história para contar, né? Muita Eu história. espero vocês lá no memorial para me contar, poder contar outras histórias, né? É isso aí. Então é isso. Nós ficamos por aqui. Até o próximo, se Deus quiser. O cafezinho continua, viu, João? A gente Vamos pode ficar à tomar. vontade. É isso aí.